Leitura da profecia de Malaquias. Assim fala o Senhor Deus: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos, e que poderá fazer frente no dia de sua chegada. E quem poderá resistir-lhes quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim, ele purificará os filhos de Levi, e os refinará, como ouro e prata. E como poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor? Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Mostra-me, ó Senhor, o vosso caminho, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dará a conhecer sua aliança. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. Ó Rei, Senhor das nações e pedra angular da igreja, vinde salvar a mulher e o homem que um dia formastes do barro. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho.
Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é o último dia do Advento, em que esperamos a vinda do Salvador. E não há leitura mais propícia do que aquele que é o último dos profetas, João Batista. Aquele que preparou o terreno para a vinda de Cristo e que apontou o Messias, mesmo que depois ele tenha ficado um pouco em dúvida se era ele mesmo, por causa da mansidão e da misericórdia. João Batista sempre disse que o Messias estava com o machado colocado após, a raiz, que viria jogar no fogo os galhos secos, os que não produzem frutos. E de repente ele vê um homem manso, humilde. Aí onde ele estava na prisão, ele disse: pergunta se é ele ou se vem outro. E aí Jesus conta das intervenções milagrosas que só o Messias pode fazer. Os mudos falarem, os surdos ouvirem, os cegos verem, os mortos ressuscitarem. Ou, corrigindo de uma forma mais, reviverem. Alguns gostam de ressuscitar só para o final dos tempos. Agora não é ressuscitar. Mas aí, o que nós podemos tirar desses textos e da vida de João Batista? Na profecia de Malaquias, a primeira coisa que a gente tem que ver é que existem duas dimensões de ações divinas na nossa vida. A angelical, Deus sempre coloca um anjo à nossa frente, o anjo da guarda, os arcanjos. Assim como existem os demônios. Existe continuamente uma batalha espiritual na nossa vida. Por isso, não é possível um banho-maria espiritual. Aquelas pessoas que dizem: eu prefiro não entrar em conflito, não entro muito em discussão, eu toco a minha vidinha, não incomodo ninguém, mas também não quero ser incomodado. Não tem como. Essa pessoa, invariavelmente, inevitavelmente, impreterivelmente, vai ficar cada vez mais dominada pelas paixões. Porque as paixões estão ligadas no corpo. E a única forma de dominá-las é com a decisão da vontade forte, a iluminação da nossa inteligência e ações de colocar em prática algo que agrade a Deus a cada dia. O reino dos céus é dos violentos, não violentos com as pessoas, mas consigo mesmo. Então aqui mostra que Deus, para preparar seu filho, manda um anjo, e depois fala da profecia da vinda de João Batista, que no texto se fala que mandará Elias, Claro que não é a pessoa de Elias,
Muitos, já vi outdoors espíritas dizendo que Elias mesmo se reencarnou. Não tem nada a ver. Até porque o próprio João Batista respondeu quando perguntaram: tu és Elias? Ele disse: não, não sou. Mas então o que tem em João Batista de Elias? O espírito profético, a graça, o Espírito Santo profético, os carismas de profecia, de alguém que aponta o caminho, como Elias. Elias é o profeta do Antigo Testamento, né? Ele resume os grandes profetas, tanto é que na transfiguração as duas pessoas que aparecem são Elias e Moisés. Elias representando o profetismo e Moisés a palavra, Moisés a salvação, a lei. Moisés e Elias. Claro que a lei sem a graça se torna um peso. A nova lei, que é Cristo, e o profeta por excelência, que é Cristo, nos dá algo que não tinha no Antigo Testamento, chamado graça. Por isso que São Paulo escreve na carta aos Romanos e Gálatas, justificação pela graça, que também é mal interpretado, né? Quando ele diz que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé, porque nós somos justificados pela graça. Muitos interpretaram que não precisava colocar obras de boa ação, e não é bem assim. O que ele quis dizer é que as obras não vêm antes, como mérito, mas vem depois. Uma fé de verdade, provada, tem que dar bons frutos, né? E depois nós vemos aqui o nascimento. Existe todo um drama em que Zacarias duvidou, estava sem o pai de João Batista, sem falar. E do nome, né? Para mostrar que é um nome que vem do alto. É um nome que não tem nada a ver com a família, não tinha ninguém na família que conhecia. Para mostrar que é uma pessoa que veio com uma missão especial. A missão de preparar o caminho do Salvador e apontar a ele. E toda a família, Isabel e João e Zacarias, ouvem a voz de Deus e obedecem. É muito importante isso, que os pais também rezem. Muitas vezes as mães perguntam: padre, é errado que eu reze para minha filha ter um namorado? Em parte sim, reza para que ela faça a vontade de Deus. Por dois motivos: porque primeiro tem a possibilidade de vida religiosa, e depois, no catecismo diz também que não é obrigado que todo mundo case. Tem gente que não casa para cuidar da família, ou para viver uma parte profissional mais profunda, servir a igreja. Então, os pais têm que silenciar e ouvir a voz de Deus. O que Deus quer dos meus filhos? Bem, e o que João Batista ensina de central para nós nesse Natal? Duas vertentes: preparar o nosso coração, porque ele vem preparar o caminho do Senhor, mas hoje, com Cristo ressuscitado, o terreno que deve ser mais preparado é o nosso coração. Deixar o coração arado. Como? Baixar a guarda, entregar o coração nas mãos de Deus, abrir aqueles baús que estão ali há décadas, trancado. Mas o senhor está falando das más recordações? Sim. Das mágoas? Sim. Abre tudo. Entra no seu coração e abre tudo, para que Jesus, quando nascer, possa entrar no seu coração e iluminar todos os quartos, todos os cômodos do seu coração, e você poder ser totalmente purificado pelo Salvador. Esse é um aspecto, o seu coração, e o principal assim. Mas também nós temos que aprender com João Batista a preparar o caminho dos outros. Como? No amor, no serviço, não é colocando peso nos outros e nem sendo rígidos, mas abrindo espaço para que outras pessoas também possam ter acesso ao menino Jesus. Servir, um conselho bom, rezar pela pessoa,
dar afeto, carinho. É muito importante que as pessoas que estão feridas, principalmente com a igreja, recebam afeto de quem está na igreja. Principalmente aquelas pessoas que vêm muito à igreja. É bom que a pessoa receba um abraço, uma palavra de conforto, para que ela possa ter desejo de conhecer a Cristo verdadeiramente. Então, preparar o caminho dos outros. Primeiro o nosso, porque você não dá o que você não tem. Na igreja é muito comum, em reuniões, vamos para o mês missionário. Vamos pôr o povo para a missão. Peraí, mas quem vai para a missão? Quem vai para a missão tem buscado conhecer a fé, tem buscado a oração na adoração, no terço, a leitura bíblica, o catecismo. Vai dar o quê? Uma missão, se você não tem preparado o seu caminho para Cristo. Você vai doar o quê? Então, primeiro, prepara o seu coração, deixa Cristo entrar. Faça momentos de oração profundos nesses dias, reze bastante. E depois ajude outras pessoas. Cuidado para não ficar condenando as pessoas que estão no erro. Dê amor na família, agora na reunião familiar. Não sejam nem liberalistas e nem rígidos. Esteja com a família de verdade. Ah, padre, mas na minha família todo mundo fica bêbado. Abraça quem está bêbado. Fala que está com saudade. Fala que está feliz de estar ali naquela reunião familiar. Ah, padre, mas o povo gosta. Esteja junto. Não fale dos defeitos. Fale que você está com saudade, que você gosta. Que você há muito tempo queria estar junto. Que você reza pelas pessoas. É um momento único. Peça perdão se você fez algo de errado. Perdoe. Pede a graça do perdão. Essa é a melhor forma de preparar o caminho de Jesus. Esteja em família como um cristão que faz com que todos dali digam: de onde? Que igreja? Essa minha cunhada, irmã, prima, primo, tia, tio, vó, não interessa. Que igreja essa pessoa frequenta? Porque ela mudou demais para melhor. Era chata, era enjoada. E agora não. Agora eu tenho prazer de estar do lado dela.